A gente traz agora para vocês, né, os desafios da indústria no mercado interno, as oportunidades no mercado internacional. A programação do segundo painel vai abordar os desafios que a gente enfrenta para a indústria no mercado interno e também as oportunidades que se abrem no mercado internacional. Mercado internacional, como a gente viu já no primeiro painel, fazendo uma costura, né, mostrando exatamente uma linha de raciocínio para a gente compreender como é que vai ser nos próximos meses. Hoje temos aqui no palco, né, diversos executivos que vão fazer decisões importantes, alguns grupos mais relevantes da indústria brasileira de carne. Para conduzir esse painel, peço, por favor, que continue aqui no palco. Se não está, por favor, subir novamente. O João Otávio de Assis Figueiredo, por favor, João, continuar aqui com a gente, para subir aqui no palco, para a gente sequenciar esse segundo painel. João, por favor. De uma salva de palmas para o João, que vai subir novamente ao palco, para moderar esse painel, trazendo aí mais um raciocínio, uma segunda opinião para a gente. Também vou convidar ao palco agora o diretor executivo de organização da Friboi JBS, Eduardo Pedroso. Por favor, vem subir ao palco, por gentileza. O diretor executivo da Friboi, Eduardo Pedroso, que já está aqui com a gente. O diretor de compras de gado Latam da Minerva Foods, Fabiano Ribeiro Tito Rosa. Por favor, Fabiano. Também, por favor, recebam com essa calorosa salva de palmas para o nosso segundo painel, o gerente de organização corporativa Plena Alimentos, Fernando Nogueira. Por favor, Fernando. Já estão todos aqui devidamente posicionados. Por favor, João, recebendo aí. Lembrando a todos que vamos disponibilizar um QR Code aqui na tela. Esse QR Code vai ser enviado aí as perguntas que vocês podem fazer e assim falar para os nossos especialistas que estão aqui hoje. Muito obrigado. João, novamente a palavra é com você, meu amigo. Muito obrigado, Pedro. É um prazer muito grande estar participando do nosso painel de mercado e da sequência nas discussões, né? A gente traz uma programação muito interessante para, no fundo, a nossa apresentação de mercado, agora a gente poder discutir um pouco na prática, né? Quem está, de fato, originando o boi no Brasil afora. Tem uma alegria muito grande de contar com o Fabiano aqui nesse painel, com o Eduardo, com o Fabiano também, que está com a gente. São parceiros do indicador, reportam os dados diariamente para a gente, que nos dão todo o alicerce para que a gente possa trazer as cotações de maneira mais correta. E a gente decidiu nesse painel aqui fazer um estilo de uma mesa redonda, um pouco diferente. Eu acho que as empresas presentes aqui não dispensam apresentações, todo mundo conhece, todo mundo tem interações muito importantes, JBS, o maior abate do Brasil hoje, seguido pelo Minerva também. O Fabiano e o Pedroso têm a responsabilidade grande de originar a maior parcela de gado do Brasil hoje. Nosso amigo também do Plena também tem um desafio muito interessante, um frigorífico que também está ligado ao confinamento da Grande Lago. Então, ele, o Paulo Emílio e toda a equipe estão sempre nos apoiando com o indicador. E a gente traz o primeiro maracotema, é o seguinte, e visto que a gente está vendo que boa parte da nossa produção hoje sai desse patamar de 20% da produção que era destinada ao mercado internacional, na direção de 40% para a próxima temporada, Eduardo, o que a gente pode esperar desse mercado? O que impactou na originação de vocês nos últimos anos? Cada vez mais essa demanda por animais jovens, terminado até 30 meses, para atender esse mercado internacional. Então, a gente viu que 2019 para 2021 foi um ciclo que a China cada vez mais fez força nesse mercado, originou com muita expressão a nossa carne bovina, isso mudou tudo. Então, queria que vocês trouxessem o depoimento, como é que vocês estão sentindo isso na ponta, como isso tem mudado a relação da cadeia pecuária nacional como um todo. E eu deixo vocês à vontade aqui para quem quiser começar com esse primeiro tema aí dessa ampliação das exportações, como tem impactado a originação de boi no Brasil. Bom dia a todos. Dr. Plínio, muito obrigado pelo convite. Obrigado, João. É uma satisfação muito grande para nós estarmos aqui nesse painel junto com vocês. João, o mercado está realmente vivendo uma grande transformação. Uma grande transformação no tabuleiro global da pecuária, na dinâmica global de oferta e demanda de carne. E o primeiro ponto que a gente não cansa de destacar é o quão a pecuária brasileira, para não dizer o agronegócio brasileiro, mas a pecuária em especial, no nosso caso, devemos ser gratos ao efeito China e o quão benéfico o efeito China impacta o nosso setor.
né? A China colocou a restrição de animais até 30 meses, por uma preocupação sanitária. E, ao fazer isso, ela despertou um gigante adormecido com a alavanca da integração lavoura-pecuária e a aproximação da pecuária da agroindústria, de uma maneira geral, como bem colocou o Dr. Plínio, né, os coprodutos da agroindústria, farelos, DDG, WDG e outros produtos na nutrição animal, que todo mundo sabe que no Brasil Central Pecuário, sem intensificação, sem ração, o boi não chega no abate antes dos 30 meses. E aí nós estamos vivendo 3 revoluções da atualidade da pecuária de corte. Primeiro, a terminação intensiva. Segundo, a recria intensiva, que é a categoria animal que mais responde à tecnologia pela eficiência do crescimento, crescimento ósseo, crescimento muscular, um ganho de peso eficiente. E o terceiro, o melhoramento genético do bezerro de corte, que entra em pauta. Eu tenho dito bastante isso por onde passo, tenho a oportunidade de dizer. A pecuária de ciclo curto, a genética nunca esteve tão próximo do prato do consumidor. Na pecuária de ciclo curto, com gestão, com acompanhamento de métricas, nunca foi tão evidente que o maior sócio oculto da nossa pecuária, que drena a maior parte do lucro que deveria estar no bolso do produtor, sem dúvida, é o boi cabeceira de boiada, que ainda emprenha mais da metade das matrizes de corte no Brasil. Talvez a grande bandeira que todos nós temos que fazer em conjunto é realmente erradicar o uso de boi cabeceira de boiada na produção de gado comercial. Ao fazer isso, 4 impactos diretos no bolso do produtor, que os americanos resumem como yield grade, produtividade. Mais peso, o boi vale o quanto pesa. O que é o boi China? Um animal jovem, pesado, de boa conformação de musculosidade, pouca gordura aparente. Muito produtivo, pode ser inteiro. Finalidade de consumo, hot pot, pequenas lâminas de carne. O chinês não pede steak macio, graças a Deus. Isso beneficia muito nossa vocação. Só que, para isso, é aquela coisa. O boi vale o quanto pesa. Então, nós estamos vendo o peso médio de abate dos machos tendendo a crescer. Hoje, na casa de 20 arrobas e meia, em média, os melhores fornecedores com 22 arrobas de média, tendendo a 24 arrobas de média. E vamos nos aproximando da pecuária norte-americana, com a intensificação. Segunda alavanca, direto no bolso do produtor, é a idade de abate. Quanto menor a idade de abate, menor o carrego financeiro da operação. Isso é dinheiro. O terceiro, a área de ouro de lombo, musculosidade. A cada 10 centímetros de área de ouro de lombo, mais 1% no rendimento do gancho. E também no rendimento da desossa favorecido. E, por fim, eficiência biológica. Quilos de matéria seca consumido por arroba produzida. A gente tem visto uma amplitude de 50 a 60 quilos de matéria seca para produzir a mesma arroba no coxo, dependendo do padrão genético do gado. Com uma tonelada de ração na casa de R$ 1.000, R$ 1.200, 1 quilo de ração de confinamento, R$ 1,00, R$ 1,20, nós estamos falando de R$ 50 a 60 reais de custo a maior ou menor por arroba produzida pela eficiência biológica do animal. Nesse sentido, fica evidente que passou da hora da gente tratar. Se o boi virou lavoura, toda lavoura começa com a melhor semente. A semente é genética, e eu acho que o melhoramento genético do gado comercial é a grande bandeira dos próximos anos. E, no final das contas, é assim, o desafio da produção, muito alinhado com o desafio da indústria, a qualificação do parque industrial, auditorias, análises, rotinas, processos, documentação, é um troço cada vez mais complicado, complexo, mas o bacana dessa história é que um depende do outro. Então, para responder sua pergunta,
A proximidade da indústria e do produtor nunca foi tão grande. O profissionalismo da relação nunca foi tão alto. A interlocução nunca foi tão saudável. E isso tem dado, graças a Deus, horizonte de crescimento aos projetos competentes de pecuária, que avançam a 2 dígitos ao ano, 20%, 30%, 40% de crescimento ao ano, e é muito gratificante a gente ver essa transformação. E quanto mais formal a indústria é, quanto mais regulamentada a indústria é, quanto mais governança a indústria apresenta, mais tranquilidade ela traz para o mercado, porque o capital investido é muito alto na cadeia produtiva e o produtor não pode correr o risco de perder o principal, o ativo principal. Então, essa sinergia é um espiral muito saudável que está acontecendo e que a gente enxerga uma prosperidade muito grande para a próxima década, que, sem dúvida, será a década da pecuária brasileira se destacando no mundo. Eduardo, muito obrigado pelo resumo super completo. Acho que traz a visão para a gente do que está acontecendo no campo de fato, nas consequências disso. Fabiano, vocês, o Minerva, têm um viés bastante exportador, talvez das indústrias brasileiras aqui, a maior parcela da produção está sendo exportada, e você assumiu um desafio muito grande agora, internalizando diversas plantas, está originando boi de Rondônia a Bagé, e não só também aqui do Brasil, mas em outras geografias também da América do Sul, com presença no Uruguai, com presença também no Paraguai. E o que traz esse relato, como o Eduardo muito bem comentou, Fabiano, nos últimos anos, qual que foram as principais mudanças no seu dia a dia de ter essa originação cada vez mais calibrada, com produtores mais tecnificados? Conta para a gente um pouco o que vocês estão vendo no Minerva. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, João, Dr. Plínio. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acho que o Eduardo já deu um cenário bem completo, mas só para passar o meu relato, assim, eu tô na indústria frigorífica há 16 anos, eu trabalho nessa cadeia há um pouco mais de tempo, mas na indústria frigorífica há 16 anos. E o crescimento da exportação mudou bastante o jogo, principalmente para a gente na originação. Quando a gente trabalhava mais focado em mercado interno, ou mercados de exportação menos exigentes, a originação era muito focada em custo. Vale lembrar que o boi é 80% do custo da indústria. Quando a gente vai entrando em mercados mais exigentes, e as exigências dos mercados vão subindo, a régua vai subindo, a gente começou a focar mais no animal que garante o melhor desmonte, não necessariamente é o animal de custo mais baixo. É óbvio que numa determinada categoria, numa determinado tipo, eu vou tentar trabalhar a minha originação da forma mais eficiente possível. Mas o ponto mais importante hoje é a gente focar no melhor desmonte. A indústria frigorífica é uma indústria de desmonte, a gente tem que colocar cada parte do boi no melhor mercado, naquele mercado que remunera melhor. E aí entraram as questões relativas à qualidade. A gente começou a falar mais de idade, de cobertura, de peso, de certificações específicas, crescimento dos mercados de nicho. Hoje a gente tem mercados de nicho muito grandes, são nichos bem representativos, sistemas de produção, várias coisas entraram aí nesse caldeirão, e a compra de gado foi ficando mais técnica, mais focada em resultado e não necessariamente em encher curral. E isso levou a uma aproximação muito grande da indústria com o pecuarista. A gente tem que estar mais junto, a gente tem que ter uma visão de mercado, a gente tem que entender aquilo que é necessário produzir, a forma que a gente pode nos ajudar a produzir, e aí ampliaram-se os contratos, os modelos de parceria, os serviços que a indústria consegue hoje oferecer para o pecuarista, e a discussão ficou muito mais técnica, muito mais saudável. Além da qualidade intrínseca do produto, pontos que a gente está falando aqui de idade, acabamento, peso. A China foi, como o Eduardo colocou, foi um grande motor aí, com a exigência de idade que ela colocou para o Brasil, só para o Brasil, e que, na minha visão, não é necessariamente ruim.
entraram também as questões da forma como produzir, né? As questões relacionadas a ESG. Então, a qualidade de processo, né? Não basta a gente produzir um produto de excelente qualidade, a gente tem que produzir da forma correta, né? E aí também entram todas as questões relativas à documentação, monitoramento, entendimento de legislação. Vai vir uma demanda nova agora da Europa, que é a legislação nova de desmatamento, o UDR, né? Então, esse é um ponto também da qualidade de processo, a forma de produzir, que entrou muito no jogo, e isso levou a uma necessidade maior de aproximação da indústria e do pecuarista para a gente conseguir atender essas demandas e compromissos que foram assumidos pela cadeia. Tá? Então, é um momento muito bom, né, de aproximação, de discussões mais técnicas, de focar em qualidade, de focar em atendimento aos melhores mercados, e com uma janela muito boa que a gente vai ter agora em 26, 27, né, pelo cenário que vocês apresentaram aí. Muito legal, Fabiano, pelo depoimento. E, Fernando, como é que está a visão de vocês do Plena, que é um frigorífico também que eu acho que cada vez mais a gente tem acompanhado, tem estado com vocês na China, estão cada vez mais buscando essa presença no mercado internacional. Como é que foi essa transição para vocês? Um frigorífico de escala menor que nossos parceiros aqui, mas também com muita força nos estados que opera. Uma gestão também que carrega uma operação de confinamento junto, né, um dos mais expressivos do Brasil, que é muito interessante ver que não necessariamente os bois do confinamento vão para o próprio Plena, né? Então, como é que vocês estão acompanhando os desafios em diferentes geografias que estão sendo colocados, né? Então, Tocantins, Goiás, Minas. Tragam um depoimento para a gente, como é que está o dia a dia de vocês por lá. Bom dia a todos, né? Agradecer ao Dr. Plínio aí pela oportunidade. Estou aqui representando o Paulo Emílio, que não pôde vir. Pediu aí desculpa, de última hora teve um contratempo. Mais autoridades aí presentes, né? Esse desafio hoje primeiramente só iniciando, né? Eu vim do confinamento, né? Eu trabalho lá na Grande Lago já desde o início. Estou vindo agora para a originação aí de gado gordo, então eu consigo defender muito os dois lados ainda da moeda. Eu vejo essa questão da originação mudou muito, né? Nos últimos anos. O próprio pecuarista ele tem muita a tendência e a capacidade de se adaptar muito rápido às mudanças de mercado. A gente viu isso muito desde o surgimento da Europa, lá nos anos 2000, a mudança que foi uma virada de chave aí para o mercado da pecuária, né? O pecuarista começou a levar o computador para o curral, identificar o animal individual, ele conseguiu visualizar melhor a empresa que ele tem na mão, né, que é a propriedade, e mudou muito de lá para cá. Tanto que a gente vê nos números de 2004 para cá da BIEC, a participação desse boi acima de 36 meses no abate, ele vem reduzindo bastante, né? A gente pega lá em 2004, lá era 46%, hoje é em torno de 11%, 12%. Então, a vinda da China mudou muito. Dentro da indústria, eu já puxando um pouco o lado para o confinamento, né, eu vejo o confinamento uma integração muito positiva, né, a indústria, a gente em Goiás lá é parceiro do JBS, do Minerva, e a gente vê essa integração. Lá no Tocantins a gente tem lá em torno de 80% do abate onde a planta China nossa focada em parceria com os grandes confinadores. Isso traz uma dinâmica muito boa para a indústria que busca qualidade para atender a demanda do mercado que ela quer atender. Então, eu acho que basicamente é isso, João. Muito obrigado, Fernando. Então, a gente aqui nessa primeira rodada do painel, fica evidente a profissionalização cada vez mais, não só na pecuária, mas também na originação de gado, né? Cada vez mais ferramentas importantes de contrato, como tudo isso tem mudado, como o mercado de exportação, no fundo, vem refinando o trabalho da pecuária nacional. E, de fato, eu sou muito entusiasta dessa visão também que a próxima década vai ser a década da proteína animal no Brasil. Demos ciclos da cana, o Dr. Plínio acompanhou todas as diversificações, para o etanol, para a cogeração, até o CBIO. Tivemos aí 15 anos galácticos no mercado de grãos, o avanço da soja, do milho, e realmente a gente acredita muito que essa vai ser a era da proteína, porque ela vai estar internamente ligada com outras cadeias produtivas. O Dr. Plínio sempre traz para a gente essa visão que a maior vantagem do agronegócio brasileiro é a integração das cadeias produtivas com grãos, biocombustíveis, e agora a nossa proteína no mundo fazendo muito sucesso. Pessoal, falamos de pontos positivos, agora vamos pensar na segunda rodada,
desses dados que a gente apresentou agora, vamos registrar esse abate aí em torno de 40 milhões de cabeças no Brasil, algo inédito, né, do abate formal brasileiro. Então, realmente vai ser um abate recorde. A gente acompanhou ao longo desse ano diversas plantas que tiveram incremento em capacidade de abate, algumas de vocês aqui presentes com a gente, plantas que estavam desativadas, que voltaram a operar, realmente a pecuária está voltando a ser uma atividade cada vez mais atrativa. A gente está vendo aí os boitéis, Brasil afora, cada vez com força, ganhando escala, os confinamentos conseguindo ampliar também as capacidades. A gente tem modelos de abate nos Estados Unidos de plantas que fazem 5, 6 mil bois dia. Aqui no Brasil já tem planta que faz 3, apertando com 4 mil bois dia, e essa é uma tendência que pode ocorrer. Mas, para isso, precisa de um pulmão, que são os confinamentos, que são quem vai garantir a matéria-prima chegando nas indústrias para conseguir manter esse nível de abate. E a gente sabe que os modelos de parceria têm crescido muito, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, sem, lógico, abrir estratégia, cada um tem um modelo de parceria, tem um jeito de interação com a cadeia pecuária, mas visto que a gente com essa projeção aí de quebra de quase 9%, 10% do abate para o ano que vem, como é que esses modelos de parceria que vocês têm elaborado têm crescido, como é que tem aumentado o parcela da compra de vocês, e como os indicadores como o Datagro tem sido também um dos pontos positivos para que a gente consiga aumentar a participação de contratos na pecuária nacional. Então, para poder manter a roda girando com tanto volume assim, como é que vocês estão enxergando esses modelos e o que vocês podem compartilhar um pouco com a gente, com toda a cadeia pecuária aqui presente hoje? Certamente, assim, para ser bem pragmático e resumido, não existe operação frigorífica estruturada de médio grande porte sem parceria estreita com produtores regionalmente localizados. Isso posto, para nós, parceria com o produtor é parte do nosso dia a dia. A gente vem construindo isso ao longo das últimas décadas e a gente enxerga a vigência dessas parcerias, João, como vigência vitalícia, né? Temos diversos parceiros aqui na plateia hoje e, basicamente, o que sustenta uma parceria vitalícia? Combinar bem combinado, cumprir o combinado, cada um fazer sua parte da melhor forma possível, um respeitando o outro. Isso tem acontecido e o produtor claramente tem entendido qual é o rumo da demanda do mercado, aonde está o potencial de rentabilidade do negócio e respondido com um incremento de produtividade muito satisfatório. Então, a pecuária que cada vez mais é profissional, ela suaviza as relações, porque hoje as fazendas, empresas já entendem que a indústria é o seu canal de vendas, é o seu canal de escoamento, né? O papel da indústria é conseguir desmontar, embalar e distribuir a qualidade que vem do campo, simples assim. Então, realmente é nesse sentido que a gente vem trabalhando, que a gente vem acreditando e que vem dando sustentação nas escalas de uma forma muito saudável. Não, vou na mesma linha, concordo 100%. A gente tem a necessidade de volume, tem a necessidade de padrão e tem a necessidade de constância, né? O parque tem que rodar, o parque fabril tem que rodar. Trabalhar parcerias é algo que a gente já faz há muitos anos e esse modelo só tende a evoluir. Óbvio que existem algumas adaptações em função da região, em função da necessidade da planta, das habilitações que a planta tem, então você acaba fazendo um pouco de adaptação, os modelos podem variar um pouco de região para região. Você teve, por exemplo, no Rio Grande do Sul com a gente, com a pecuária completamente diferente, um foco completamente diferente que a gente está dando lá em relação a outras plantas que a gente tem. Então, a gente adapta os modelos de parceria em função dessas necessidades. Tá? Mas isso é algo que só tende a evoluir, que só tende a crescer. E aí, João, a sua segunda pergunta, a importância dos indicadores, né? E o indicador é o lastro, né? Você ter uma referência de preço segura, fidedigna, transparente, é isso que dá lastro para você poder
entrar com um modelo de contrato, um modelo de parceria. Tá? É isso que traz segurança para ambas as partes, né? Então, eu queria aproveitar aqui para parabenizar vocês pelo trabalho, né? Fantástico o trabalho do indicador do boi, né? A gente tem o desafio de estender para outras regiões. Você teve com a gente no Rio Grande do Sul com esse desafio, você pode até botar no mapinha lá, eu sei que não foi um evento promovido por vocês, mas você teve com a gente. Então, pode pôr um estado a mais lá e colocar que a gente está também no Rio Grande, né? O Dr. Cairoli estava com a gente lá, né? É um trabalho fantástico, a gente só tem que apoiar, e esse é o lastro, né? Ter referência de preço, uma referência transparente, para a gente ter discussões mais técnicas comerciais e menos se a referência está certa ou está errada, né? Isso aí tem que sair do radar. Voltamos a ter liquidez nos contratos futuros, algo que a gente estava precisando muito, inclusive para conseguir prover melhor serviço para os nossos fornecedores, né? De hedge, de fixação. Então, muito bacana, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Fabiano. Fico muito contente com esse depoimento, que a gente vê que realmente está tecnificando cada vez mais. Você está aqui, o Eduardo, a equipe ali com o Bessa, com a Sheila, com esse incentivo, né, de não só garantir o contrato com os parceiros, mas também trazer esse auxílio para fazer uma trava em bolsa, para fazer muito além do campo, né, e conseguir ter uma renda extra nos animais terminados. Fernando, como é que vocês estão lá no Plena? Você me comentou agora 80% da compra em parceria em Tocantins. Como é que está nas outras plantas? Como é que estão conseguindo avançar num cenário tão competitivo de players tão fortes na pecuária industrial? O desafio é grande, né? Porque geralmente o contrato você aumenta o custo. Isso aí é inevitável. Mas você está buscando garantir qualidade, garantir escala. Para o parceiro, você consegue garantir uma fidelidade. Pensando para o lado do parceiro, ele consegue ter uma previsibilidade de preço, ele tem um diferencial de base conhecido, ele consegue operar bolsa, redear as arrobas dele de uma forma mais previsível. Então, a parceria ela é muito saudável, né? A parceria tem que ser bom para os dois lados, né? Quando eu falo que você aumenta o custo, a gente tem um volume maior de parceria no Tocantins, porque é onde a gente tem a planta habilitada China nossa. Goiás e Minas a gente não tem habilitação. Mas não deixa de fazer algumas parcerias, principalmente com os parceiros mais fiéis, mais próximos da indústria. Isso aí, o volume ano a ano, isso aí é muito relativo. Sobre a segunda pergunta sobre o indexador, né, que a gente mais utiliza é o Datagro, né, mais utilizado aí hoje, traz essa grande vantagem aí para o pecuarista, né, dessa previsibilidade aí do preço, né? Você consegue operar a bolsa, você consegue ter uma credibilidade de um indexador que é bem avaliado, né? Então, o caminho é esse. Muito obrigado, Fernando. Eu acho que está num caminho muito interessante. Eu acho que um advento importante do indicador, uma frase que o Eduardo colocou uma vez, que eu acho muito correta, o indicador não vai liquidar só os contratos futuros em bolsa, mas sim essa liquidação física diária, né? Então, a gente vê que está dando esse alicerce para plantas que eu descobri recentemente, que o Plena está usando o indicador da Tagro. Nossos amigos do Frisa estão aqui, lá em Nanuque também está sendo base de contrato, então a gente fica contente que muitas vezes os players falam, olha, estamos fazendo um contrato com o indicador de vocês. Então, essa ampliação nacional desse trabalho é muito importante. Estamos muito animados, Fabiano, para o Rio Grande do Sul. Cairoli está aqui nos apoiando, então a gente está com uma ação muito importante com a cadeia, com a Associação Angus, estamos conversando com o Frigo Silva, está aqui o Alexandre Prates também, vamos angariar mais agentes colaboradores por lá para realmente conseguir expandir esse trabalho. Um mercado diferente, reais por quilo, mas a gente fica muito contente de seguir nessa linha. João, posso só fazer um comentário, né? Ao longo dos anos a gente vai... Eu sempre costumo fazer a analogia assim, né, que existem os vários idiomas, né? Existe o inglês, o francês e tem o pecuaristês, né? O pecuaristês é o idioma do produtor. E depois de tantos anos nesse setor, uma das coisas que a gente aprendeu é que o que mais incomoda o produtor, o que tira o sono do produtor, é saber aonde está o mercado. Todo mundo entende que o mercado sobe, que o mercado baixa.
mas dificilmente um produtor entende se o vizinho dele vendeu mais caro que ele na mesma semana, né? E isso, eu acho que é o grande papel de arrefecimento das relações, que é o papel de indicadores reais, estáveis e acurados, porque ele tira a dúvida da mesa, ele tira a incerteza da mesa. Ao tirar a incerteza da mesa, a gente pode gastar energia com o que está na nossa mão. De um lado, dentro da porteira, os fatores produtivos, e do outro lado, dentro da indústria, a melhor equação de desmonte e escoamento competente dessa carne para dar sustentação no equilíbrio do resultado da operação. Então, de uma forma muito simples, o indicador estável, ele acalma o mercado e, com um mercado mais calmo, a gente consegue fazer planejamento de médio e longo prazo de uma forma muito mais efetiva, que é o que está acontecendo. Muito obrigado, Eduardo. Eu acho que isso é muito importante, a pecuária cada vez mais se profissionalizando, confinamentos, tamanho que estão virando. Se não tiver uma previsibilidade de preço, um mercado futuro para isso, estruturado, parcerias que dão sustentação para os confinadores continuarem investindo, realmente é muito importante, é uma rota inexorável na pecuária nacional que não tem mais volta. E, pessoal, para fazer nossa terceira rodada aqui, depois abrir para algumas perguntas da plateia, que pode mandar pergunta pelo QR Code aqui no painel, falamos de muitas oportunidades, de fato, é um consenso que a pecuária nacional é a pecuária do futuro, o Brasil vai conseguir cada vez atender esse mercado nacional de maneira tranquila, garantindo o abastecimento da nossa população, mas a gente tem também alguns desafios a serem endereçados, né? A gente elencou alguns aqui, se vocês quiserem complementar com um pouco mais de outros que vocês estão vendo, né? A gente vê que, de fato, há uma ampliação muito grande dos frigoríficos como um todo, mas uma dificuldade também em mão de obra, né? O Brasil está em patamares de empregos mais baixos hoje, a gente tem preocupações de futuro para garantir o homem no campo, para manter trabalhando dentro das indústrias. A gente vê que diversas iniciativas como as de vocês, investindo em educação, investindo em formação de pessoas, para garantir o pessoal trabalhando, que é uma realidade muito complicada. Hoje a gente tem um boiadeiro na Austrália, é muito mais caro que muito analista da Faria Lima, para trabalhar nos frigoríficos. Então, como é que vocês também estão endereçando não só os desafios de originação de boi, mas também de pessoas para estar presente na indústria de vocês também? Pode ser? Hoje a gente tem um desafio de mão de obra no Brasil, que ele não é exclusividade da nossa indústria, né? A gente tem um agravante aí que algumas fábricas elas ficam longe aí de centros populacionais, você tem um quadro de oferta de mão de obra menor, mais reduzido, né? E isso gera alguns desafios. Como é que a gente tem lidado com isso? Tá? O primeiro ponto é tentar entrar com um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de automação, que na nossa indústria é um desafio grande, você consegue avançar com alguma coisa, mas ele tem um espaço reduzido, porque um dos pontos é porque o gado é muito despadronizado, né? E é um animal muito grande. Na nossa indústria é mais ou menos 1 para 1, tá, pessoal? Cada animal que você abate 1.000 cabeças por dia, você tem 1.000 funcionários. A gente tenta trabalhar com um quadro mais ajustado que isso, né? Mas é mais ou menos isso. Para dar um exemplo nosso, de uma realidade nossa, nós temos uma planta de ovinos na Austrália que abate 15.000 cabeças por dia e tem 700 funcionários, né? Com um grau de automação muito maior e é um animal muito mais padronizado, né? Então, investindo em tecnologia e automação, essa é uma parte, uma pequena parte. A outra parte é investindo em treinamento nas escolinhas locais para formação de mão de obra. Esse é um outro ponto importante que a gente tem investido muito. E tem dado certo frente às dificuldades que a gente enfrenta. Nós estamos trabalhando aí com a expansão de alguns parques, de algumas unidades. Foram 2 anos aí de bastante investimento da Minerva, aí, tanto em aquisição como expansão aí de algumas unidades. Tá? Encontramos esse desafio, mas a gente tem conseguido superá-lo aí com essas estratégias. O desafio da indústria, né, tal qual a
propriedade rural, ele é um desafio grande, né? Ele é um ambiente mais conturbado. Aí você tem questão de horário, você tem frio, você tem o cheiro, né? Então, assim, são vários fatores aí que dificultam, né? A mão de obra está complicada aí a nível geral. A retenção aí de pessoas, ela faz com que a gente tenta, às vezes, aumentar o custo, né, da produção. Às vezes, não só pessoas, mas aumentar o custo. A tecnificação aí é um caminho sem volta, mas isso também envolve uma mão de obra qualificada, que também é um nível de problema. Quando você parte para nível de desossa, controle de qualidade, a mão de obra qualificada, isso hoje também é um dificultador grande dentro da indústria. Além da mão de obra aí que foi falada aí como um dificultador, aí eu vejo também as questões socioeconômicas aí, ambientais, como problema grande, né? Quando você aumenta o volume, né, você tem que buscar um volume maior de animais, você tem que partir para novas propriedades, novos parceiros, e geralmente os entraves que a gente encontra aí são grandes. Então, o pecuarista ele tem mudado muito, tem buscado atender todas as exigências, né? O mercado ele é muito exigente, mas é um outro grande entrave, viu, João? A gente vê isso aí como um fator dificultador. Vamos ver o que Dificuldade de mão de obra é global, né? Dificuldade de mão de obra não é local. E a realidade é que esse tema só vai se intensificar. Para vocês terem uma ideia, nós temos plantas nos Estados Unidos que operam com colaboradores de mais de 25 etnias diferentes, que falam 25 idiomas diferentes. Então, já está num estágio de dificuldade exponencialmente maior do que ainda a gente encontra no Brasil. Os acionistas sempre falam uma coisa, né? Na essência, ser humano é ser humano em qualquer lugar do planeta. Se a gente fosse definir o nosso negócio do ponto de vista operacional, é gente trabalhando com gente para atender gente. Então, a relação humana, o que os dois maiores indicadores de RH de qualquer empresa, que é rotatividade, absenteísmo, turnover, né? Os principais indicadores, que demora muito tempo para você capacitar um colaborador. Se ele vai embora, ele leva o conhecimento com ele, né? Então, assim, o desafio da retenção passa pelo entendimento da gente tratar o ser humano como gente, né? A gente valoriza muito, por exemplo, pesquisa de clima. O que é pesquisa de clima? Se o transporte está adequado, se o vestiário é limpo, se o uniforme é adequado, se a EPI está disponível, se o refeitório é bom, se a boia é boa. Tem muita gente muito funcionário que fala, eu trabalho nessa empresa porque eu tenho aqui a oportunidade de ter uma refeição digna que é muito melhor do que na minha própria casa. Então, tratar as pessoas com dignidade é um grande alavanca de retenção. Segundo ponto, formação continuada, treinamento e capacitação, né? Nós temos o privilégio de ter o Instituto JF, uma escola de negócios há mais de 15 anos, formando jovens. Hoje nós temos mais de 1.200 jovens, ensino fundamental, a partir do 6º ano primário até o 3º colegial. Esses meninos são recrutados em 150 escolas dos bairros circunvizinhos da nossa matriz aqui em São Paulo. Maioria de população carente, porém com brilho nos olhos e vontade de ser alguém na vida. São meninos que aprendem, além da grade curricular do MEC, uma escola de negócios, recursos humanos, logística, precificação, rendimento, tributo, gestão de pessoas, de processos, de rotinas, finanças.
Meninos que no 7º ano primário sabem analisar um balanço, sabem analisar uma DRE, né? E que, ao longo da graduação, eles vão também praticando tudo isso na vida real, e ao 3º colegial já estão empregados, e muitas das vezes com um nível de remuneração superior ao dos seus pais nas suas casas. Tem a escola da família, que dá um suporte para os pais têm que vir à escola para garantir a bolsa dos filhos, os pais têm que vir à escola pelo menos 2 finais de semana ao mês, para ter aula, para entender o que o filho dele está aprendendo, para apoiar. Então, temos a extensão dessa escola hoje já funcionando em algumas plantas para a formação de jovens supervisores de produção, jovens aprendizes que são treinados, tecnólogos em medicina veterinária, em gestão, em controles, né? E alfabetização dos funcionários do chão de fábrica. Muitos funcionários não têm conhecimento básico de leitura, de escrita. Hoje eles fazem supletivo. Então, quando você está dignidade para o ser humano, condição de trabalho segura, condição de evolução intelectual e horizonte de crescimento profissional, a retenção acontece. E é isso que a gente acredita que é a grande oportunidade de desvencilhar desse desafio que é mão de obra. Isso é global, não é só no Brasil. Mas realmente é um trabalho assim que é gratificante ver o brilho nos olhos das pessoas, né? Funcionários com 20, 30, 35 anos de casa, orgulhosos do que fazem e que têm amor pela camisa que vestem, né? Acho que é isso aí. Muito obrigado, Eduardo. Eu acho que a gente testemunha, a gente pôde visitar um pouco dos trabalhos do JF, é realmente um exemplo para o Brasil, esse investimento todo que a gente está sendo feito pelo grupo, e a gente tem a oportunidade de antecipar alguns movimentos, como a Austrália, Estados Unidos está fazendo, de poder antecipar essa decisão de criar esse alicerce para fixar o homem, realmente engajar, porque o Brasil tem essa vocação de produção de alimento, de energia limpa. Estados Unidos tem muita alternativa, muitas vezes, com um parque industrial muito diferente, e a gente realmente, a indústria brasileira, a indústria do agro, então acho que esse trabalho é muito importante para a longevidade, que a cadeia possa continuar crescendo. Vamos aqui algumas perguntas que foram endereçadas, são muitas delas, não vou poder se responder todas, mas vou mandar algumas para vocês aqui. A primeira acho que é legal, Fabiano, para você. Te endereçaram uma aqui, importante, que eu acho que você vai gostar de responder. Fabiano, os modelos de parceria, eles são exclusivos dos pecuaristas que têm escala ou também com pecuaristas menores? Não, a gente trabalha... a gente tem modelos de parceria que se encaixam para diferentes perfis de produtor, considerando tanto a escala de produção como o perfil do animal. Tá? É óbvio que a gente, como eu falei, tem algumas questões que a gente tem que trabalhar a realidade de cada planta, a realidade de cada região que a gente está. Tá? Mas nós não temos nenhuma limitação com relação ao tamanho, à escala do produtor. A gente tem tanto modelos de parceria como serviços que se encaixam aí para qualquer pecuarista, independente do tamanho, tá? Falando de tamanho. Então, por exemplo, quando a gente fala de termo, que é um serviço que a Minerva presta, nós temos lotes de 18 cabeças fazendo fixação com a gente. O Rio Grande do Sul, que é um estado novo para nós, aí, onde a gente entrou agora, a gente tem muita parceria com o pequeno produtor, que é uma característica do estado, né? Então, tamanho, escala não é limitador para acessar condições que a gente traz de parceria e de serviço. Perfeito, muito obrigado, Fabiano. Tem uma segunda pergunta aqui para o Eduardo Pedroso, que eu acho que ele também vai ter um prazer de responder. Recentemente, a JBS, junto à BCZ, lançou um programa de rastreabilidade do bezerro de corte.
como a indústria entende que essa iniciativa pode gerar dados e insumos que facilitem o produtor de genética acessar esse produtor de bezerro de qualidade. Existe alguma iniciativa de estímulo à base fornecedora de animais para que ela e seus fornecedores de reposição passem a aderir mais a modelos de genética mais apurada? O grande desafio é a gente dar luz aos números e ecoar os bons resultados para que eles sejam copiados. É por isso que o modelo de dia de campo no Brasil é tão popular. As pessoas gostam de ver na prática os bons exemplos para ver o que se aplica dentro da casa dela, né? Essa parceria com a BCZ começou há aproximadamente 2 anos, né? Foi até uma provocação. Naquele momento, eles nos convidaram para participar do julgamento modelo frigorífico dentro da Expo Zebu. Pessoalmente, eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser convidado para representar a indústria naquele momento. E, basicamente, o comentário foi explicar um pouquinho o que o mercado quer, o que é a carcaça do animal, onde está localizado cada corte, qual é a proporção de cada corte, quanto vale cada corte, onde se tem oportunidade de captura de valor ou não. E, na prática, qual é o custo da não qualidade, né? E aí a provocação foi o seguinte: por que a gente não faz testes de progênie até o abate para evidenciar a superioridade de rebanhos geneticamente melhorados, em detrimento ao gado comercial, sem nenhum critério de seleção? E essa jornada vem ganhando tração, ainda tímida, perto do que deveria estar, mas ela vem ganhando tração e colecionando números muito significativos. Tivemos um abate recente de um produtor aqui de Novo Horizonte, Jorginho Biasi, que abateu animais Nelore de 22 meses, com 29,9 arrobas. Praticamente 10 arrobas adicionais à média nacional, mostrando o potencial da onde pode chegar, né? A gente tem inúmeros exemplos para o Brasil. Está aqui a Agropecuária Maragogipe, um grande parceiro com números extraordinários, né? Abate de 12, 14 meses, com 21 arrobas e meia, 22 arrobas. E muitas vezes o produtor ele fala, poxa, o produtor, de novo o pecuaristês, né? O produtor clama preço. Mas no pecuaristês, a tradução do preço e do prêmio, na verdade, a gente entende que ele precisa de faturamento, renda, massa de dinheiro é que paga a conta. E massa de dinheiro é produtividade. Então, a gente começa a perceber que tem mais dinheiro na mesa, na oportunidade de incremento de produtividade, partindo de uma boa genética, do que a gente querer remendar um gado filho de boi cabeceira de boiada que não performou, que não tem eficiência biológica, que não tem peso, que não tem rendimento. Muito produtor chega e fala, por favor, você precisa me explicar por que meu gado não rendeu. Durante muito tempo, essas conversas sobre rendimento de abate eram mais calorosas e hoje apazigou. Alguns anos atrás, nós instalamos algumas balanças, batizamos ela de PPS, peso pós-sangria, tomando a exemplo das caixas negras do Uruguai, uma tomada de peso na entrada de abate após a sangria, que o animal não se mexe, estabiliza mais fácil, e você tem um rendimento dentro da sala de abate, porque o que é rendimento? É peso morto dividido pelo peso vivo. Peso morto é influenciado pela indústria? Sim. Basicamente, faca e balança. O que eu tenho obrigação como indústria de demonstrar? Transparência no padrão de abate, transparência no padrão de pesagem, e que isso possa ser acompanhado, auditado e que leve segurança ao produtor. Isso é nosso dever. Só que, imediatamente, nós temos no denominador o peso vivo, que a indústria não tem interferência nenhuma nele. Aí tem variação de raça, de genética, de nutrição, de distância, se bebeu água, não bebeu água, se teve jejum, se não teve jejum, cada fazenda é diferente da outra. Então, o rendimento não é comparável de uma fazenda para outra, né? A gente tem visto que, quando o gado é bom, normalmente não existe dúvida de rendimento.
né? A amplitude dos rendimentos individuais, muitas fazendas hoje, assim como nós informamos o indicador da Tagro por API, hoje nós já temos ligação com as fazendas por API. Acabou o abate, o dado já volta automaticamente para o banco de dados da fazenda, permitindo a sensibilidade da análise zootécnica, da origem daquele gado, do manejo daquele gado, do desempenho daquele gado, do resultado daquele gado. Existe muita variabilidade. Qual que é o estado da arte? Quais são as linhagens mais produtivas? Né? Então, tem muita coisa em andamento. A gente acredita que o poder da informação, nas mãos certas, gera uma mudança de atitude, e essa mudança de atitude vai proporcionar um salto sem precedentes na produtividade do campo, que já começou, mas está longe de ter atingido o seu potencial máximo, né? O avanço é fantástico, né? Hoje a gente já começa a visualizar programas de embriões de alto desempenho em vacas de corte para fazer carne. Incipiente, mas começando, na prática, né? Se a lavoura começa na melhor semente, quando você vai comprar um saco de semente de milho, um saquinho de semente tem de R$1.000, R$1.200, R$1.500, de acordo com cada região, clima, época do ano, etc., etc. E a escolha do híbrido é tomada com precisão pelo agricultor, e ele não está preocupado se a semente custou um pouco mais caro ou não, mas sim com quantos sacos adicionais serão adicionados na colheita. Por que o boi não pode ser assim? Imagine um dia que nós vamos ter no catálogo de central a foto do touro, a genealogia desse touro, régua de DEPS, genômica, TOP, DECA, tudo isso já tem, mas uma régua de performance efetiva das progenes daquele touro na indústria, no gancho. Qual que é a dificuldade de fazer 2, 3 mil filhos de um touro num país que abate 40 milhões de cabeças? É só questão da gente querer fazer. Os programas de touro jovem já fazem avaliação para efeito de melhoramento genético. Por que não pode incorporar nos programas de touro jovem avaliar parte dessa avaliação das progenes até o abate? E devolver essa informação rastreada para a cadeia tomar a sua melhor decisão. Quanto que a gente poderia ganhar de tempo com isso? Está ao alcance da nossa mão. E esse é o propósito dessa parceria com a BCZ, que, na verdade, não é exclusiva da BCZ. A provocação é, ao fazer essa aproximação da indústria com a entidade mais tradicional da pecuária brasileira, extensível a todas as outras entidades, temos trabalhos afins sendo desenvolvidos com a Associação Brasileira de Angus também. A ideia é que isso contamine a cadeia produtiva, aproximando os elos. Porque o nosso próximo desafio, o motor da recria e da engorda já está sendo tracionado. O desafio nosso é conseguir dialogar e ajudar o criador a tomar as melhores decisões para que ele também sobreviva na atividade, porque, a exemplo da crise americana, que está na disponibilidade de bezerro, se a gente não balancear a produção da cria para ser compatível à nossa velocidade de recria e engorda, nós vamos passar apertado na reposição, né? Então, é uma agenda boa, é uma agenda positiva, é uma agenda que um ajuda o outro, não tem ponto conflitante, só tem ponto convergente, né? É isso aí. Muito obrigado, Eduardo. Fico muito contente com a nossa formação da curadoria desse evento. A gente vai ter na sequência agora um painel de exportação super interessante, detalhando um pouco mais esses novos destinos, com o Perota, todo o time já está a posto ali, para poder comentar um pouco mais o mercado de exportação. Falamos bastante de mercado interno agora, desafios de originação. Vamos ter um painel à tarde para falar desses desafios da cria. O seu Wilson está com a gente aqui, com o Lucas também, o Bento da BCZ, então vamos poder estressar um pouco mais esses pontos. Falar de B3 à tarde também, com o Guilherme, todo o time que vai estar participando com a gente de contratos futuros e fechar com os grandes confinamentos do Brasil. Agora, pessoal, eu queria entregar a última pergunta para vocês poderem responder de maneira bem direta e fazer as considerações finais para a gente conseguir encerrar o painel ao tempo aqui.
A pergunta de um amigo nosso que está aqui, o Rodrigo Albuquerque, Notícias dos Frontes, alguém também traz podcasts muito interessantes que todos acompanham. O Rodrigo é o grande parceiro do Indicador e traz uma provocação interessante que eu acho que vocês podem comentar e já emendar com as considerações finais para a gente finalizar o painel. As fazendas cada vez mais profissionais e com cada vez mais escala de produção tendem a migrar à comercialização baseada em contrato. O volume de boi spot ou balcão, em tese, em queda, é um desafio e tende a ser cada vez mais para toda a cadeia. Isso faz sentido? Como enfrentar isso? Como manter parcela dessas compras no balcão também para continuar fomentando o indicador, para a gente ter esse laço para continuar fazendo o contrato? Como vocês enxergam um pouco esse movimento? E, por favor, as considerações finais. Foi um prazer muito grande estar nesse painel com vocês. Chegou para inverter? Está para inverter? Começa você? Vamos lá. Então, Rodrigo, o balcão ele é muito importante para a indústria, né? A indústria precisa fazer média e atender ao todo da cadeia também, né? O produtor de pequeno porte, eu vejo isso muito, é difícil a união do produtor para fazer um projeto de união de venda. Eu vejo lá em Goiás dando muito certo o Grupo do Boi, é um grupo que se junta e senta com a indústria e fomenta um contrato, e se unem e realmente entregam. Geralmente, o que já foi visto aí no passado é grupos que se juntam e, num momento de crise, cada um esparrama para um lado e nada de cumprir, né? Mas tem muito fundamento, sim, de cada vez mais o elo da indústria estar junto com o médio, porque não só com o grande, né? Depende de vários cenários. É claro que a indústria ela só vai fomentar isso de acordo com que ela tiver condição de remunerar o produtor. Ela não vai conseguir ter condição de fazer um contrato acima de um preço que ela não está sendo remunerada, né? No mais, eu acho que é isso. O tempo nosso está arrochado. Eu tenho só a agradecer aqui ao Dr. Plínio, o João aí pela oportunidade de representar a Plena e o Paulo Emílio. Internamente, nós tivemos até, nos últimos anos, uma mudança da nomenclatura da área, né, Tiago? O Tiago está aqui, a Sheila, toda a parte da gestão dos nossos contratos, eles são comandados por eles. Antigamente, a gente chamava de contratos a termo, né? E isso evoluiu, hoje nós chamamos de plano diretor. O que é o plano diretor? Nada mais é do que a gente entender a vocação de cada fábrica, a capacidade de cada fábrica, as habilitações de cada fábrica e traduzir a qualificação curral ideal de cada fábrica para que ela capture o maior valor possível dentro do mercado e, a partir disso, a gente desdobra um planejamento de contratação dos produtores de cada região, detalhando as oportunidades que a gente tem de captura de valor para esse, para aquele, enfim, na composição dos diferentes mercados que a gente acaba acessando, né, a multiplicidade de mercados. E é natural que, para você ter um contrato estável, você precisa ter um formula-based, né, que falam os americanos, uma equação de precificação que parte de um indicador confiável. E, para ter um indicador confiável, você tem que ter a amostra de negócio sendo realizado todos os dias. Então, o plano diretor ele é calibrado para que exista um colchão permanente de base de negócio de balcão acontecendo, para que isso dê sustentação a todos os contratos. Nos Estados Unidos, a referência de contratos base fórmula ela é predominante também. E, no passado, eles já passaram por, realmente, o exagero dos contratos, na proporção, esvaziou a base do indicador e, daí, entrou em looping, né? E o mercado aprende que tem que regular. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nós temos que ter equilíbrio. E é por isso que, todos os dias, a gente, necessariamente, precisa fazer negócio.
Porque a gente só sabe onde está o mercado quando sai negócio, né? A gente tem que fazer negócio. Então, nós respiramos o pulso do mercado, acompanhamos o número de negócios realizados quase que por minuto a minuto, ao longo da carga horária aí, do dia, da jornada de trabalho. E é aquela coisa, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas vocês querem comprar barato. Querer eu até quero, conseguir é outra coisa, né? É lógico que quem compra quer comprar mais barato, quem vende quer vender mais caro, isso é mercado de qualquer negócio, de qualquer setor. E o equilíbrio da vontade e necessidade de comprar com a vontade e necessidade de vender é mercado, é negócio. Então, realmente, a gente trata esse tema com muita seriedade e com muito cuidado, com muito respeito. Nós temos que ter um colchão de referência de negócio de balcão, porque é isso que vai dar sustentação aos contratos, que dão sustentação ao cumprimento dos contratos de exportação e assim por diante. Então, realmente mudou de patamar, né? A profissionalização ela é num grau de detalhamento. Antigamente, a gente comprava bovinos, 4 patas, 4 estômagos, está valendo. Hoje não. Hoje, cada fábrica, cada vocação, cada habilitação tem uma especificação de gado que pode mudar de uma para outra e não adianta colocar o gado errado no curral certo que não vai capturar valor, né? É isso aí. Obrigado, Eduardo. Fabiano, se puder ser conciso para a tela não explodir aqui. Não, vamos lá. Acho que tudo na vida é equilíbrio, né? Muito em linha com o que o Eduardo explicou do trabalho deles. Na Minerva a gente tem um trabalho similar que a gente chama de DNA das fábricas. Então, cada fábrica com os mercados que são mais viáveis de serem explorados, com volume, e isso gera uma estratégia de originação. Dentro dessa estratégia de originação, eu vou entender o perfil do gado que eu preciso comprar, né? E a parcela que eu vou trabalhar em parceria e a parcela que eu vou trabalhar em spot, né? E que modelo de parceria se encaixa para aquela planta, para a realidade e necessidade da planta e para a realidade do potencial de fornecimento que eu tenho para aquela planta. Tá? E, obviamente, que existe uma tendência de médio e longo prazo de se ampliarem os contratos de parceria por tudo que a gente já falou aqui, de profissionalização do nosso setor, da expansão da capacidade de abate das plantas, do aumento das exigências de mercado. Então, obviamente, que os contratos tendem a crescer, mas sempre buscando o equilíbrio. Eu sempre vou ter uma parte na compra de spot, de balcão, que a gente chama aí no dia a dia, e uma parte em contrato. Em função de uma visão de mercado, em função de uma necessidade específica, de uma mudança de estratégia, eu posso avançar num determinado ano na minha estratégia de parceria, no próximo ano eu posso recuar um pouco, posso mudar um pouco a dinâmica, tá? Mas sempre buscando o equilíbrio, né? Então, a gente sempre vai ter contrato de parceria e a gente sempre vai ter a compra spot. Eu acho que não vamos ter ameaça para a base de fornecimento, de formação de preço do indicador. E, no demais, eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, encontrar amigos, debater, trocar um pouco de ideia, é sempre muito enriquecedor. E a gente está à disposição de todos lá na Minerva. Obrigado. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado a todos. A gente acho que está nesse momento mesmo. Vamos deixar o mercado ser mercado. O mercado desregula. Rodrigo, muito importante essa provocação, mas acho que o mercado acontece isso. Os Estados Unidos andou muito no contrato, ficou muito ilíquido no balcão, o mercado teve que repensar isso. A indústria vai ficar só no contrato? Vai depender. O momento pode ser positivo, o momento, às vezes, não. Você ficar fora de participar do mercado balcão, você pode ter que voltar em um outro momento no preço que o outro está pagando. Então, essa participação é muito importante. O trabalho do indicador mostra isso. São Paulo, aqui, apresentamos com mais de 6 mil bois dia no balcão. Então, acho que a gente está longe de ter um derretimento tão expressivo do balcão assim. A gente tem um alicerce importante de gado originado no balcão. Claro que essa preocupação é importante, pensando em longo prazo, mas acho que o mercado se equilibra. Então, acho que a gente está aqui muito atento a esse movimento todo. Queria agradecer muito vocês, Eduardo, Fernando, Fabiano, que todo dia nos confiam no envio de todas as compras de vocês de maneira transparente, regulada, com toda a segurança de dados. E
Vamos seguir em frente junto. Foi um prazer muito grande conduzir esse painel e vamos estar junto ao longo do dia de hoje aqui, pessoal. Muito obrigado.